Nós vivemos numa época em que qualquer assunto provoca um grande debate, especialmente porque nós vivemos num ambiente de livre circulação de informação. E neste ambiente faz parecer que todo mundo que tem uma opinião, e essas opiniões são diferentes, né? Toda pessoa que tem um modo de pensar necessariamente tem a verdade dentro de sua mente. De maneira que a verdade para muitos se tornou relativa, ou seja, a verdade é uma concepção de cada um. Esse conceito, naturalmente, ele não encontra abrigo nas Escrituras. As Escrituras defendem uma verdade absoluta. E a partir dessa verdade é que nós, como cristãos, construímos o nosso discernimento das coisas. E essa verdade para nós é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então nós já temos aí um primeiro ponto de conflito em relação a modos de pensar. Quando tratamos desse assunto, do aborto, uma primeira pergunta para a gente abordar aqui é: a igreja tem legitimidade para debater sobre o aborto? A igreja tem direito, por assim dizer, de expor a sua opinião, de pregar a sua opinião a respeito do aborto? E por que essa pergunta é feita? Porque existe um grupo de pensadores, um grupo de pessoas que entendem que o Estado, ele é separado da religião, e isto é um fato. Aliás, a separação entre religião e Estado deve-se principalmente à reforma protestante, Então, as pessoas que estão aí vociferando, a respeito da liberdade religiosa separada do pensamento do Estado, deveriam, de vez em quando, ter um pouco de honestidade intelectual para se lembrar disso. Mas não é algo que nós esperamos deles. Então, de fato, o que é um Estado laico? É o Estado em que a religião das pessoas não é definida pelo governo. O governo não defende, não incentiva nenhuma religião. Mas, igualmente, entende-se por Estado laico um Estado onde o governo não tem uma posição contra religião alguma. Cada indivíduo é livre para professar a fé que quiser. O fato de o Estado ser laico não tira a legitimidade, não tira o direito dos cristãos de opinarem sobre qualquer assunto, porque nós somos cristãos, mas somos cidadãos que cumprimos com as nossas responsabilidades civis e, portanto, temos direito à opinião. Portanto, é legítimo que a igreja opine sobre este assunto. As pessoas que defendem o direito, o movimento LGBTQIA+, as siglas mudam todo dia, mas basicamente é isto, eles têm o direito de expor a sua opinião. Eu posso concordar com elas ou discordar, mas eu não posso tirar deles o direito de expor o seu pensamento. As pessoas que defendem os animais, os grupos de defesa dos animais, têm o direito de expor as suas opiniões, assim como a igreja, assim como os indivíduos que são cristãos, também devem ter direito
de exporem a sua opinião. Uma outra pergunta: os cristãos têm uma posição única a respeito do aborto? A meu entender, infelizmente não. Nós temos pastores, uma fração mínima, que defendem o direito ao aborto, como defendem o casamento homoafetivo, como defendem a liberação da prostituição, como defendem a descriminalização das drogas. Aliás, nós temos um grupo de pastores progressistas no Brasil, e eu vou citar um nome porque isso é público, né? O mais conhecido deles é o pastor Ed Renekiewicz, que eles têm um entendimento sobre qualquer assunto que perguntar a eles. O questionamento deles é: o que a maioria dos cristãos defendem? Se os cristãos forem a favor, nós somos contra. Se os cristãos forem contra, nós somos a favor. A dessacralização da vida no ventre materno. A expressão dessacralizar significa deixar de ser sagrado. Então, a lição de hoje, nesta lição, nós vamos estudar os argumentos daqueles que defendem que a vida não é sagrada desde a sua concepção. Ao contrário disso, eles defendem que a vida pode ser interrompida em alguma ou até em qualquer fase da gestação de uma criança. Nós vamos abordar um assunto bastante sensível e muito debatido no nosso tempo, que é o aborto. Se as pessoas devem ter direito a abortarem por qualquer motivo ou não. Nós vivemos numa época em que qualquer assunto provoca um grande debate, especialmente porque nós vivemos num ambiente de livre circulação de informação. E neste ambiente faz parecer que todo mundo que tem uma opinião, e essas opiniões são diferentes, toda pessoa que tem um modo de pensar, necessariamente tem a verdade dentro de sua mente. De maneira que a verdade para muitos se tornou relativa, ou seja, a verdade é uma concepção de cada um. Esse conceito, naturalmente, ele não encontra abrigo nas Escrituras. As Escrituras defendem uma verdade absoluta. E a partir dessa verdade é que nós, como cristãos, construímos o nosso discernimento das coisas. E essa verdade para nós é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então nós já temos aí um primeiro ponto de conflito em relação a modos de pensar. Quando tratamos desse assunto, do aborto, uma primeira pergunta para a gente abordar aqui é: a igreja tem legitimidade para debater sobre o aborto? A igreja tem direito, por assim dizer, de expor a sua opinião, de pregar a sua opinião a respeito do aborto? E por que essa pergunta é feita? Porque existe um grupo de pensadores, um grupo de pessoas que entendem que o Estado, ele é separado da religião, e isto é um fato. Aliás, a separação entre religião e Estado deve-se principalmente à reforma protestante. Então, as pessoas que estão aí vociferando a respeito da liberdade religiosa separada do pensamento do Estado, deveriam, de vez em quando,
ter um pouco de honestidade intelectual para se lembrar disso, mas não é algo que nós esperamos deles. Então, de fato, o que é um Estado laico? É o Estado em que a religião das pessoas não é definida pelo governo. O governo não defende, não incentiva nenhuma religião. Mas, igualmente, entende-se por Estado laico um Estado onde o governo não tem uma posição contra religião alguma. Cada indivíduo é livre para professar a fé que quiser. O fato de o Estado ser laico não tira a legitimidade, não tira o direito dos cristãos de opinarem sobre qualquer assunto. Porque nós somos cristãos, mas somos cidadãos que cumprimos com as nossas responsabilidades civis e, portanto, temos direito à opinião. Portanto, é legítimo que a igreja opine sobre este assunto. As pessoas que defendem o direito, o movimento LGBTQIA+, as siglas mudam todo dia, mas basicamente é isto, eles têm o direito de expor a sua opinião. Eu posso concordar com elas ou discordar, mas eu não posso tirar deles o direito de expor o seu pensamento. As pessoas que defendem os animais, os grupos de defesa dos animais, têm o direito de expor as suas opiniões. Assim como a igreja, assim como os indivíduos que são cristãos, também devem ter direito de exporem a sua opinião. Uma outra pergunta: os cristãos têm uma posição única a respeito do aborto? A meu entender, infelizmente não. Nós temos pastores, uma fração mínima, que defendem o direito ao aborto, como defendem o casamento homoafetivo, como defendem a liberação da prostituição, como defendem a descriminalização das drogas. Aliás, nós temos um grupo de pastores progressistas no Brasil, e eu vou citar um nome porque isso é público, O mais conhecido deles é o pastor Ed René Kivitz, que eles têm um entendimento sobre qualquer assunto que perguntar a eles. O questionamento deles é: o que a maioria dos cristãos defendem? Se os cristãos forem a favor, nós somos contra. Se os cristãos forem contra, nós somos a favor. Eles também têm o direito a ter essa opinião. Não significa que eu concorde com elas, mas faz parte do direito do indivíduo de ter a sua opinião. Na lição de hoje, é uma lição carregada de assuntos polêmicos, assuntos sobre os quais nós não falamos no nosso dia a dia, mas que em um momento como este, é muito importante a igreja ensinar a respeito disso. Um outro questionamento: a igreja doutrina as pessoas, a igreja é um ambiente de doutrinação a respeito dos temas que ela prega? Sim. As pessoas que são membros de uma igreja são doutrinadas dentro do pensamento teológico que ela tem. E isso não é imposto. Nenhum de vocês é imposto isso. O dia que alguém discorda do pensamento doutrinário de uma denominação, ele diz assim: eu quero ir embora. E ele vai em paz. E nós continuamos, inclusive, dizendo que ele é nosso irmão. Agora, a igreja é um ambiente de doutrinação? Sim, nós não precisamos ter nenhum constrangimento de dizer isto. A introdução da nossa lição diz assim: Deus é o supremo autor da vida. Por isso, as Escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno. Assim,
Toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura da morte infantil no útero. A ideia progressista, que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida, afronta a soberania divina. Nesta lição, estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia da cultura da morte e o conceito da sacralidade no útero materno. Esses são os pontos que vamos abordar hoje. Queremos iniciar, a partir do primeiro capítulo, falando sobre a vida como um milagre divino. Com toda ciência, estudando a respeito da vida, com todo o desenvolvimento tecnológico a respeito desses temas, com a genética avançando a cada dia, com o conhecimento médico avançando a todo dia, com todos estes pontos que são importantes, inclusive para a conservação da vida, o ser humano ainda não tem o controle sobre ela. O ser humano ainda não tem o controle de dar a vida a alguém ou manter a vida de alguém. Não existe aquelas pessoas que nós gostaríamos que nunca morresse. Não existe aquelas pessoas que nós gostaríamos que os tratamentos médicos aos quais elas são submetidos sejam eficientes a ponto de que elas sejam curadas. Existe um monte de gente que nós não gostaríamos jamais que tivessem morrido. Mas isto não está em nosso poder. Então, a vida é dada por Deus e ela cessa apenas com a permissão de Deus. Eu já vi pessoas serem retiradas em acidentes em que elas saem aos pedaços, literalmente. E a gente olha e diz, infelizmente, perdemos essa pessoa. E essa pessoa vai para o hospital e fica ali 15 dias, 30 dias, 50 dias. Eu me lembro de um moço na igreja, há alguns anos, ele estava no posto de gasolina e alguém descuidadamente deixou cair uma vasilha com combustível e aquela vasilha, aquele combustível atingiu o corpo dele e houve ali um incêndio e ele queimou 90% do seu corpo. Para os médicos ele já estava morto, era uma questão de horas. Ele permanece vivo até hoje, com algumas limitações, é claro. Mas eu conheço gente que sentiu um mal-estar, foi para o hospital e quando chegou lá já havia partido. Salomão, no capítulo 8 de Eclesiastes, ele diz assim: não existe ninguém que tenha controle sobre a morte. Não existe ninguém que pode dizer ao seu espírito, não saia do corpo. E ele usa uma expressão ainda mais grave. Ele diz assim: essa é uma batalha contra a qual não adianta lutar, ou seja, essa é uma batalha perdida. Então, o primeiro ponto é este: o homem não tem controle sobre a vida. A vida é um milagre de Deus. E para abordar esse ponto, o comentarista trouxe aqui algumas observações sobre o nascimento de Jesus, falando sobre o anúncio do seu nascimento e sobre a sua concepção maravilhosa e milagrosa. O anjo avisou a Maria que ela teria um filho e aquilo, lógico, causou a ela uma surpresa e uma reação muito lógica. Ela disse: como eu terei um filho se eu nunca tive relação sexual com homem algum?
Ou seja, não era possível isso acontecer. O que ela disse para o anjo foi: impossível, o senhor está equivocado, o senhor deve estar errado, ou de pessoa ou de lugar. E ele disse: não, Maria, aquele que vai ser gerado em seu ventre não será gerado pelo padrão de concepção humana comum. Você vai receber sobre você a sombra do Espírito Santo, e o que será gerado no seu ventre é o Filho de Deus. Fica muito claro alguns pontos para nós, que em abordar a encarnação miraculosa de Cristo, o comentarista aqui quer combater aqueles que tentam negar esta concepção. Irmãos, o Evangelho é uma mensagem que ou você o aceita completo ou não aceita. Se eu aceitar que Cristo não foi gerado de uma maneira miraculosa, então eu estou negando não só uma parte das Escrituras, eu estou negando toda a Escritura. Esse é um ponto fundamental. Se eu nego que Cristo não nasceu, não foi concebido de uma maneira milagrosa, se eu nego que ele foi encarnado, ele se tornou carne pela concepção do Espírito Santo, eu nego que ele seja o Filho de Deus. E quando eu nego a encarnação de Cristo, eu o torno um homem comum. E a partir do momento em que eu considero Cristo um homem comum, como qualquer um de nós, eu posso dar a ele a característica que eu quiser. E este é um movimento que já existe, tanto na política quanto em ambientes religiosos. Na política, se nega esta encarnação, porque a partir disso, pode-se dar a Jesus o perfil que se quiser. Jesus foi um revolucionário. Jesus não morreu por causa dos nossos pecados, ele morreu porque ele lutava contra um sistema opressor, que era o Império Romano. Jesus era um refugiado. A morte de Jesus, então, teria sido a morte de um homem comum. E a morte de um homem comum não pode salvar outro. Portanto, negar a concepção maravilhosa, a concepção miraculosa, o milagre da encarnação, é negar também que a morte de Cristo teve algum valor. É negar que ele ressuscitou. Por isso, o comentarista faz questão de iniciar esse ponto. Mas existe essa negação também em uma chamada parte do cristianismo. Como eu disse antes, uma fração mínima. E essa negação cria um cristianismo sem fundamento bíblico. Um cristianismo meramente social. Um cristianismo neomarxista, em que a religião deixa de ser algo a ser combatido, mas passa a ser algo a ser usado em favor de uma ideia, em favor de um pensamento. Então, o comentarista acerta muitíssimo aqui, quando ele começa reafirmando o milagre da vida a partir do milagre da concepção de Cristo. Terceiro item desse primeiro capítulo vai falar da bênção do nascimento. Como nós encaramos o nascimento de uma criança? E aí, enquanto eu hidrato aqui minha garganta com essa água abençoada, eu gostaria que vocês falassem, as mães, os pais que estão presentes aqui. Como vocês encaram o nascimento de uma criança? O ato de uma mulher ficar grávida e dar à luz a um filho. Como vocês encaram isso? Como vocês veem esta situação? Um momento de extrema felicidade. Mais alguém?
Algo surreal, milagroso. Mais alguém? Um presente, nesse caso um presente de quem? Um presente de Deus. Esse é um pensamento muito cristão. Mas existe um movimento político chamado feminismo, movimento social político, que tem uma visão completamente diferente da maternidade. Eu fiz aqui algumas anotações a respeito de alguns pensadores a respeito do tema e vou compartilhar com vocês. Lucília Scavone, professora do Departamento de Sociologia da Unesp em Araraquara, estado de São Paulo. Abre aspas para ela. Num primeiro momento, a maternidade foi reconhecida como um handicap, um defeito natural que confinaria as mulheres a uma bioclasse. Logo, a recusa da maternidade seria o primeiro caminho para subverter a dominação masculina e possibilitar que as mulheres buscassem uma identidade mais ampla e reconhecessem as suas potencialidades. Resumindo, enquanto nós olhamos a gravidez de uma mulher, o nascimento de uma criança como uma bênção de Deus, o movimento feminista entende que a maternidade, do ponto de vista social, é um defeito. Pensem nisso. A maternidade transformaria as mulheres em uma bioclasse, ou uma classe de pessoas cujo único objetivo seria biológico, dar à luz a filhos. E quando a mulher recusa a maternidade, por todos os meios que ela puder, ela está se libertando da dominação masculina. Mas tem mais coisas. Diana Oliver, escritora espanhola. Tradicionalmente, abrindo aspas para o que ela diz, tradicionalmente a maternidade é um tema muito incômodo para o feminismo, porque é um mecanismo de controle do patriarcado. Então nós vamos encontrar, assim como nós vemos a maternidade como uma bênção, nós vamos encontrar um grupo de pessoas que vê a maternidade como algo negativo. E essas pessoas são as pessoas que formam o pensamento social da nossa nação. São estas pessoas que ensinam os nossos filhos nas escolas e nas universidades. São estas pessoas que escrevem os livros de sociologia que os nossos filhos estudam. E qual é a importância de sabermos o que elas pensam? Por meio de comparação com as Escrituras, nós ensinarmos aos nossos filhos, principalmente, que existe um pensamento a respeito da gravidez, a respeito da gestação, que vê a gestação como uma bênção. E esse pensamento, ele não é um pensamento de um José, um Antônio, um Joaquim, não. Ele é a palavra de Deus. Existe um outro ponto que eu quero abordar aqui, que é o uso de um texto bíblico contra nós. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, lá tem um texto que eu até, como pastor, já recebi algumas perguntas a respeito dele. E esse texto é usado pelo movimento feminista para dizer que nós, os cristãos, relegamos ou prendemos a mulher à condição de ser mãe como meio de que ela possa alcançar a salvação. Segunda carta de Paulo a Timóteo,
capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Aliás, nós vamos encerrar, a leitura no versículo 15. Olha o que diz, a partir do versículo 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi... 1 Timóteo. Eu falei segundo? Então deixe-me me corrigir aqui e recomeçar a leitura. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Porém, salvar-se-á, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Como esse versículo é interpretado pelos críticos do papel da igreja, da posição da igreja em relação à mulher? Os cristãos são contra qualquer tipo de autonomia da mulher e relegaram, prenderam a mulher à condição de ser mãe para que possa ser salva. Nós vivemos um contrassenso no Brasil. Nós temos pessoas que nunca sentaram num seminário teológico querendo ensinar os cristãos a respeito de teologia, Mas os textos bíblicos, eles têm algumas regras para serem interpretados, Eu não posso interpretar um texto bíblico dentro do meu achômetro, o que eu acho dele. Existem regras muito claras de como os textos bíblicos devem ser interpretados. Se a gente pegar apenas o versículo 15, realmente fica parecendo que o raciocínio deles está correto. Mas uma primeira regra para eu interpretar um texto bíblico: esse versículo, esse texto, tem que ser interpretado a partir do pensamento de um contexto geral, de um contexto remoto. Ou seja, quando eu pego o versículo 15, eu não o interpreto separadamente. Eu tenho que interpretá-lo dentro daquilo que o livro, a carta a Timóteo está falando. Qual é o assunto da carta, da primeira carta de Paulo a Timóteo? Paulo, um pastor experiente, está ensinando a Timóteo, um jovem pastor que estava em Éfeso, como ele deveria organizar a igreja no seu dia a dia, a escolha dos seus líderes, o papel que eles teriam, como deveria ser a ordem do culto. Então, o contexto remoto, o contexto do livro, da carta, fala sobre como deve ser organizada a igreja, inclusive a sua liturgia. Segunda regra de interpretação: o versículo, o texto, precisa ser coerente, precisa ser interpretado dentro de um contexto mais próximo. Então, primeiro, eu olho o que a carta ao todo está falando, qual é o assunto dela. Segundo, eu olho aquilo que o capítulo, que os versículos mais próximos estão dizendo. E estes versículos mais próximos, do capítulo 2,
vai falar do papel dos homens e das mulheres na organização do culto. Esse é o tema do capítulo 2. Ele começa dizendo assim: eu quero que os homens orem sempre, de mãos levantadas, mãos puras, sem ira e sem contenda. Então ele fala ali o papel do homem. E ele fala também do papel da mulher. Mas em nenhum momento Paulo condiciona o fato de a mulher ter filhos a ela ser salva. Até porque nós temos mulheres que não têm filhos e serão salvas. E nós temos mulheres que têm filhos e não serão salvas. O que o texto está dizendo aqui é que os homens e as mulheres deveriam ter papel diferente na igreja de Éfeso. Esse é o contexto do capítulo. Nós não podemos deixar passar esta regra. Esse mesmo Paulo, que é tão criticado por causa desse versículo, é chamado de machista e de tantas outras coisas, ele escreve na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e 28, e diz assim: porque agora todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E os que fomos batizados em união com Cristo, somos revestidos por Ele. Já não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, nem simplesmente homens ou mulheres, porém todos são iguais, somente um em Cristo Jesus. Então Paulo ele não diminui o valor da mulher, ele não coloca a mulher como inferior ao homem. Ele apenas aqui está dizendo que a mulher tem papéis diferentes. Em nenhum momento ele prende a mulher à condição de ser mãe para que ela seja salva. Nós temos hoje em alguns lugares, não é a regra, mas é uma exceção, de irmãs em Cristo que por motivos pessoais decidiram não ter filhos. E isso não as impede de servir a Deus, isso não as torna cristãos de segunda categoria. Então, o uso desse versículo para dizer que a Bíblia é machista, que os cristãos são machistas, é, no mínimo, para dizer o mínimo, uma má interpretação do texto bíblico. Segundo capítulo, a cultura da morte. Nesse capítulo, nós não vamos ler a íntegra do texto por causa de tempo. Nesse capítulo, o comentarista, ele aborda a cultura da morte como um projeto político-ideológico que, para ser implantado, tem algumas pautas: a legalização do aborto, a eutanásia, a apologia ao suicídio e o controle da natalidade. Ele vai usar um outro termo que a gente usa pouco também, que é a eugenia. E eu quero, nesse primeiro momento, apresentar aqui alguns conceitos, a respeito dessas palavras que ele colocou aqui, que a gente usa pouco. A expressão cultura da morte. Quando o comentarista coloca aí a cultura da morte, ele está falando de um movimento intelectual, um movimento político, um movimento envolvendo pessoas que são artistas, que são professores, que são jornalistas, que são de diversos ambientes formadores de opinião. E esse pensamento, essa cultura da morte, pretende formar uma nova ordem social, um novo modo de se organizar a sociedade. Quando nós ouvimos essa expressão, uma nova ordem social, de que essa expressão fala? De um novo modo de organizar a sociedade. E nessa nova organização social, as ideias que vêm da cultura judaico-cristã são um empecilho. Ou seja, o pensamento que formou a cultura ocidental,
que é originada no pensamento judaico e na fé cristã são um incômodo, são uma dificuldade para essa nova organização social. Então a expressão cultura da morte, em resumo, se trata disso. Ele fala aqui da eutanásia. O que é a eutanásia? A eutanásia é o ato de abreviar a vida de alguém que está sofrendo. Alguém está com uma doença terminal, alguém está com uma enfermidade que causa dores profundas. Então, um profissional da saúde em geral, não necessariamente sempre, mas na maioria das vezes, ele ministra a essa pessoa tratamentos que abreviam a sua morte. Nós temos, inclusive, a defesa desse pensamento muito presente no cinema. Em 2004, houve um filme chamado Menina de Ouro. Eu não sei se alguém de vocês chegou a assistir. O Edmilson assistiu, né? Ele fala da eutanásia. Uma menina que lutava boxe sofreu um golpe e era uma situação irreversível e ela já teria combinado com o seu treinador que, caso isso acontecesse, não era para prolongar a vida dela, que a vida dela fosse abreviada. Mas nós tivemos em 2014 um outro filme a esse respeito. Vocês devem encontrá-lo, né, inclusive no YouTube, deve tê-lo de graça. O nome dele é A Festa de Despedida. É um grupo de idosos numa casa de idosos em Israel, e alguns sofrendo doenças terminais. Eles criam uma máquina para que as pessoas fossem mortas de maneira indolor. Então são filmes que fazem parte da cultura, né? Inclusive esse filme, A Festa de Despedida, é um filme israelense. E eles defendem essa ideia como sendo algo ruim. A ideia de permitir que as pessoas continuem vivas, que a vida siga um ciclo natural. Existem países em que a eutanásia, inclusive, é legalizada. Inclusive aqui na América Latina, nós temos um país, pelo menos, em que a lei permite isto. Mas isto contraria o que a palavra de Deus ensina a respeito da vida, de que nós não temos poder sobre a vida das pessoas. É terrível ver uma pessoa sofrendo uma doença terminal? É lógico. Ninguém se alegra em ter um amigo, um parente, um conhecido sofrendo as dores de uma doença terminal sem ter a ideia de quando isso terminará. Mas nesses assuntos não existem decisões fáceis, queridos. Ninguém pode garantir o fim da vida de alguém, ou ninguém pode garantir que alguém não será curado. Então, a eutanásia é a abreviação da vida de alguém. E isso é contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. Outra expressão que ele usa aqui, eugenia. A eugenia é uma prática de eliminar de maneira suave, imperceptível, pessoas com defeitos físicos, pessoas com condição mental comprometida e pessoas socialmente indesejadas. Isso é feito de diversas maneiras. A história recente mostra que um dos líderes políticos mais odiados da história, Adolf Hitler, ele praticava a eugenia. E eu encontro hoje pessoas dizendo que, dependendo da condição de alguém, que ele deveria ser impedido de nascer. Irmãos, isso não é uma abstração da nossa cabeça. Não faz muito tempo que um dos nossos irmãos aqui da nossa igreja testemunhou que durante a gestação da sua primeira filha, os médicos descobriram que ela teria
um problema cardíaco grave e que ela nasceria com a síndrome de Down, que não é uma doença, tá, irmãos? Mas ainda assim, os médicos fizeram todo o esforço para que ela abortasse essa criança. Recentemente, uma família que nós pastoreamos em Periquito viveu uma situação dessa nos Estados Unidos. O casal se mudou para lá, a mulher ficou grávida e a criança também nasceria com problema cardíaco e teria a síndrome de Down e, portanto, houve um esforço concentrado para que ela abortasse essa criança. Recentemente, a menina que não sobreviveria completou 15 anos aqui na nossa igreja. A criança da qual eu estou falando está lá nos Estados Unidos, vai completar 3 anos. E os médicos dizem que não valia a pena esperar nascer, porque ela não duraria muito tempo. Então, irmãos, existe sim, não é uma teoria da conspiração, existe sim um pensamento de abortar crianças que seriam inaptas para a vida na sociedade, esterilizar ou tornar estéreis pessoas com dificuldade na convivência social e até em condição financeira desfavorável. E por trás disso existe um pensamento político, que é diminuir o peso do ponto de vista político, tá? Que essas pessoas seriam ao país por questões financeiras. Todos esses pensamentos, irmãos, estão aí. Eu li essa lição a semana e eu considerei assim, tanto muito boa quanto muito forte. E ontem eu decidi estudar essa lição mais a fundo, ponto por ponto. Eu gastei 6 horas estudando essa lição. E eu digo aos irmãos, eu li coisas ontem, eu vi vídeos ontem, que mostra que é somente Deus para amar o ser humano. Que o mesmo ser humano que é capaz de fazer coisas maravilhosas, consegue ser o mais irracional e abjeto possível. Então nós precisamos nos apegar àquilo que a palavra de Deus nos ensina. O aborto, em geral, nós sabemos de que se trata. Nós não estamos falando aqui de aborto natural, que é uma situação que qualquer mulher grávida pode enfrentar. Estamos falando aqui do aborto provocado, seja por meios médicos, seja por implantação de aparelhos que permitam ou que induzam o aborto. Estamos falando aqui, irmãos, de interrupção da vida. E isso tem nomes bonitos. Quando isso é apresentado na política, eles nunca dizem que são favoráveis ao aborto. Eles dizem, nós estamos preocupados com as políticas públicas sobre o direito das mulheres, os direitos reprodutivos das mulheres. Por trás disso, existe um pensamento chamado controle de natalidade. O que é o controle de natalidade? É uma ação governamental, é uma ação pública de governos, de partidos, para controlar quem deve e quem não deve nascer. É diferente de planejamento familiar. O que é o planejamento familiar? Um casal se assenta e planeja. Nós queremos ter filhos? Sim. Quando? Daqui a 5 anos, quando nós estruturarmos a nossa vida financeira, ou quando você terminar a sua faculdade, ou quando eu terminar a minha. Quantos? Nós queremos 5, ou nós queremos 2, ou nós queremos 1. E como vamos controlar isso? Através de métodos contraceptivos, ou métodos anticoncepcionais, ou métodos que impeça
a geração de uma criança preventivamente. Métodos que não permita que ocorra a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. São métodos preventivos. Aí sim, nós estamos falando de planejamento familiar. Agora, isso é completamente diferente do controle de natalidade. O controle de natalidade não é uma opção pessoal, é um programa público de governo. E ele sempre foi usado, principalmente por governos autoritários, por ditaduras mundo afora, seja de direita, de esquerda, em geral. Sempre foram utilizados esses métodos. Então, a grosso modo, essas são as definições que eu considerei importante a gente falar nesse primeiro item. Nós temos aqui um outro ponto. Os direitos sobre o corpo. Existe uma expressão muito comum quando se fala do aborto, o chamado direito de escolha. Isso dividiu profissionais da saúde, principalmente nos Estados Unidos, entre aqueles que são pró-vida e os que são pró-escolha. Essa ideia de escolha está baseada em um pensamento: meu corpo, minhas regras. Vocês certamente já ouviram essa expressão por aí. Ou seja, eu faço o que eu quiser do meu corpo. Eu tenho direitos absolutos sobre o meu corpo. É importante iniciar dizendo que nós temos posições meio extremistas em relação à capacidade do indivíduo decidir sobre a sua vida. Nós temos ideias extremistas sobre o chamado livre-arbítrio. O primeiro extremo é o automatismo, que vem de autômato, de máquina, em que Deus fez os homens e os trata como se eles fossem máquinas, que eles não conseguem fazer, tomar nenhuma decisão, decidir nada além daquilo que já está impresso na sua natureza. Pode se chamar de qualquer outro nome bonito que apareça, livre agência, são criações de nomes bonitos, mas no fim das contas nós estamos falando de quê? De tratar o homem como se fossem pequenos robôs que têm uma programação e não conseguem sair disso. Essa é uma postura extrema do uso da vontade humana, do poder de decidir, do livre-arbítrio. A outra posição é que o homem é dono do seu corpo e faz dele o que quiser sem ter que prestar contas a ninguém. A gente chama isso de libertarismo, não de liberdade. Irmãos, ninguém tem direitos absolutos sobre o seu próprio corpo ou sobre o corpo do outro. A integridade física, a dignidade do indivíduo é controlada por leis, inclusive terrenas. Então eu não posso fazer o que eu quiser do meu corpo. Eu não posso chegar no médico e dizer: doutor, eu estou sentindo dor, eu quero que o senhor dê um remédio para que eu morra e eu nunca mais sinta dor. Eu não posso fazer isso. Eu não posso decidir qual tratamento médico eu devo ser submetido. Recentemente, alguns médicos foram presos porque eles estavam submetendo meninas de 14 anos, 15 anos, que chegavam no médico e diziam assim: eu quero fazer uma plástica, eu quero mudar o meu nariz, eu quero mudar algumas partes do meu rosto, eu quero modificar os meus seios. Meninas de 14 anos. E os médicos disseram: você pode pagar? Posso, então vamos lá. É a sua vontade. Isso é crime. Existem regras para se decidir sobre o nosso corpo. Então ninguém, nem do ponto de vista jurídico legal, tem direito absoluto sobre o seu próprio corpo. Quanto mais em relação ao que diz a palavra de Deus. Sabe o que as escrituras dizem? Que o nosso corpo
pertence ao Senhor, porque Ele o criou. Isso independe de o indivíduo concordar ou não. O nosso corpo físico, o nosso fôlego de vida, a nossa alma, a nossa formação, tanto física quanto mental, intelectual, emocional e psicológica, é fruto da ação de Deus. Entre tantos textos que poderíamos citar, Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente. Atos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Deus do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois é ele mesmo que dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. E de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, fixando limites previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. 28. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas dizem, somos a geração dele. Se o indivíduo concorda, bênção para ele. Se ele não concorda, as Escrituras continuam afirmando: nós somos criaturas de Deus, nós pertencemos a Ele, e Ele tem poder, Ele tem autoridade de definir limites para a nossa vida. Em relação aos salvos, as Escrituras são ainda mais efetivas quando elas dizem: vós sois o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Essa expressão santuário e templo tem uma pequena diferença na sua tradução. Normalmente a expressão templo falava do ambiente onde se reuniam. A expressão santuário falava de um local específico, como era, por exemplo, o Santo dos Santos para o templo judaico. Nós somos o santuário de Deus, onde Ele habita, onde Ele está presente. Portanto, o nosso corpo não pertence a nós. Nós pertencemos ao Senhor. A prática do aborto, que é o terceiro ponto aqui, traz 2 textos bíblicos a respeito do tema. Êxodo 20, versículo 13, não matarás. Esse versículo já é bastante debatido entre nós. Mas traz aqui também Êxodo 21, 22 e 23. E aqui nós temos uma outra questão de interpretação que é importante a gente abordar, porque é mais um texto bíblico que é usado para confundir os cristãos. E vocês vão entender por quê. A nossa Bíblia, Almeida Revista e Corrigida, que é a versão bíblica mais utilizada, traz as seguintes palavras. Se você puder abrir nesse momento a sua Bíblia, será muito importante. Êxodo capítulo 21, versículo 22 a seguir, diz o seguinte. Deixa eu fazer a leitura aqui no microfone, porque as pessoas que estiverem acompanhando a gente também poderão
acompanhar a leitura lá. Olha o que diz, versículo 22. Almeida Revista Atualizada diz o seguinte: se dois homens brigarem, ou se homens brigarem, e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, quem feriu será obrigado a indenizar segundo o que exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes determinarem. Mas se houver dano grave, então dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Uma leitura geral, sem procurar mais profundamente o que esse texto quer dizer, dá a seguinte ideia: dois homens estão brigando, e a mulher de um deles, talvez, está grávida e entra na briga para defender o marido. Se ela for ferida e ela abortar a criança morrer, então aqueles homens pagarão uma multa. Mas que se a mulher morrer, então aquele homem será submetido à mesma pena que existia para os outros crimes, vida por vida. Quando a gente pega outras traduções, nós encontramos uma outra maneira de ver o texto. Existe uma tradução feita dos originais para o espanhol, chamada Reina Valera, que é o sobrenome de quem traduziu e de quem corrigiu a tradução. E ela é mais clara na abordagem desse tema. Olha o que diz o versículo 22. Se dois homens brigarem, ou se alguns homens pelejarem, e um ferir uma mulher que está grávida, e esta abortar, mas não houver morte, certamente será punido, conforme o que lhe impuser o marido da mulher e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então pagarás vida por vida. Qual é o ponto-chave para entender esta expressão, se abortar, porém sem dano? Está na tradução da palavra abortar, do hebraico para o grego e depois para o português. A palavra abortar aqui não se aplica à morte, mas se aplica ao sair a criança do ventre. Então, traduzindo em miúdos, eu estou brigando com alguma pessoa e a minha mulher está grávida e ela vem me defender e no meio da briga ela é atingida. E aí ela tem a criança nasce por causa daquela agressão, mas a criança não morre. Então, aquele que agrediu a mulher vai pagar uma multa, porque a mulher sofreu a agressão, mas a criança não morreu. Mas caso aconteça de ela ser ferida nessa briga e a criança nascer morta, então o agressor pagará com a própria vida. O que isso deixa claro para nós? Não existe valor menor de vida nesse texto. Não existe aqui um argumento para dizer que a própria Bíblia considera a vida do feto menos importante do que a vida da mãe ou de uma criança que já nasceu. Eu quero aproveitar aqui para expor algumas mentiras do movimento abortista no Brasil. A primeira é: nós precisamos aprovar o aborto, porque
por qualquer motivo o aborto é crime no Brasil. Mentira. Qual é a verdade? A legislação brasileira tem 3 exceções em que o aborto não é considerado crime. Isso é texto legal, qualquer advogado pode orientar. Gravidez de risco certo de morte para a mulher é a primeira exceção. Gravidez por ato inadmissível ou por violência sexual. Uma mulher é estuprada e então ela pode sim, dentro das leis do país, ela tem direito a abortar sem ser criminalizada. A mulher fica grávida e os exames médicos dizem que a criança é anencéfala. O que é anencefalia? Uma criança que o cérebro dela não é capaz de coordenar o funcionamento do corpo. Não é que ela não tenha cérebro, ela tem um cérebro que compromete o funcionamento do corpo. Nesses casos, com diagnóstico médico, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o aborto não é considerado crime. E por que então que se prega que o aborto é crime no Brasil por qualquer motivo e é preciso descriminalizar o aborto? Qual é a intenção? A intenção é que se possa abortar por qualquer motivo. Esse é o ponto. Nós vamos mais à frente falar das exceções aqui, quando nós vamos falar da posição da igreja. Mas esse é um ponto que é colocado como verdade absoluta e que é uma mentira. Segunda mentira, acontece no Brasil 1.500.000 abortos ilegais por ano. Não existe comprovação desses dados por uma questão muito simples. Eles são abortos cometidos de maneira clandestina. E é impossível mensurar isto. Existe morte de mulheres que abortam clandestinamente no Brasil? Sim, existe. Isto é um problema? É claro que é. Mas o que nós não podemos é utilizar um dado mentiroso para defender a aprovação de uma lei. E o mais curioso é que esses números são dados por instituições que patrocinam a causa do aborto. Então, não são de fato confiáveis. Outra mentira: quando o aborto é legalizado, o número de abortos cai. Os números não mentem. O Uruguai aprovou a legalização do aborto em 2013. Naquele ano, houveram 6.100 abortos legais. Em 2014, 7.300. Em 2016, 9.300. Se aumentasse uma vida, já seria uma perda irreparável. Imagina a proporção que nós temos aqui. Na Inglaterra, aborto legalizado em 67. Em 2018, só para figura de comparação, em 2018, aconteceram 205.300 abortos legais na Inglaterra. Em 2019, um ano depois, aconteceram 209.500 abortos legais. E nesse dado da Inglaterra tem algo ainda mais alarmante. 40% desses 209.500 abortos foram por mulheres que estavam abortando pela segunda vez. Estados Unidos, aborto liberado em 73, numa decisão judicial polêmica, em uma questão jurídica lá no Texas. Nunca foi aprovado pelo Congresso americano, mas foi uma decisão da Suprema Corte, né? Vocês estão achando que ativismo judicial, que juiz agindo como político definindo leis é um problema só no Brasil?
É um problema no mundo todo. 2019, 916.460 abortos. 2020, 930.160 abortos. Neste ano, depois de 49 anos, a Suprema Corte nos Estados Unidos derrubou a decisão que permitia o aborto legal. O assunto vai ter que ser tratado por quem é de direito, que é o Congresso. Outro ponto que não se fala a respeito do aborto. O aborto é uma fonte de renda, de lucro para clínicas, para hospitais, para médicos. Existe um interesse financeiro por trás do aborto. A última estimativa do preço de um aborto nos Estados Unidos, preço médio, $750. É só você fazer a conta que você vai perceber que seria algo em torno de R$3.500. Existem vídeos, irmãos, que eu não posso publicar, porque a gente acaba ou trazendo algum mal-estar, ou até por falta de um conhecimento jurídico mais profundo, infringindo leis. Mas são temas que basta você entrar no YouTube e procurar, que você vai encontrar. Uma caixa de um medicamento abortivo, que evidentemente não vamos falar o nome, custa hoje no Brasil, uma caixa com 3 comprimidos, ou 4 comprimidos, salvo engano, custa em torno de R$1.000. Então, existe um interesse financeiro por trás do aborto. Queridos, nós ainda temos o quarto ponto, que para mim é o mais importante. São 9h45. Os irmãos suportariam nós passarmos um pouquinho além das 10 para tratarmos desse assunto agora? Amém? Terceiro ponto, a sacralidade da vida. Como nós vemos a vida? Nós vemos a vida como sagrada, desde a sua concepção. Quando nós olhamos nos textos bíblicos, eu vou citar apenas alguns deles aqui. Gênesis capítulo 25, Rebeca grávida. Deus fala assim para Rebeca: eu vejo 2 nações no seu ventre, que brigam entre si, e o menor vence o maior. Havia ali 2 embriões, ou 2 fetos, e eles já eram tratados como nações, inclusive cumprindo-se aquilo que a profecia fala a respeito dele. Então, Deus em nenhum momento faz diferença no tratamento entre o feto e uma criança nascida ou uma vida adulta. Juízes capítulo 13, a gravidez da mãe de Sansão. A mãe de Sansão tem uma visão, o anjo diz a ela que ela teria um filho que seria nazireu, ela conta ao seu marido. O seu marido pede a Deus que o anjo apareça novamente. Ele aparece e diz: sim, fui eu que falei com a sua mulher, e tem algumas responsabilidades que você precisa cuidar. Cuide para que a sua mulher não beba bebida forte. Sabe o que era essa? Uma exigência para Sansão quando nascesse. Às vezes ele era nazireu, então ele não podia tocar em mortos, beber bebida forte, nem cortar o cabelo. Essas 2 primeiras regras já são aplicadas à mãe de Sansão antes dele nascer. Não há diferença de tratamento. Jeremias capítulo 1, 4 a 6. Deus diz assim: Jeremias, antes que você se formasse no ventre da sua mãe,
Eu te conheci e te chamei e te designei por profeta entre as nações. Não há diferença de tratamento. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Paulo diz assim: porque o Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe. É nisso que cremos, irmãos. Nós cremos que a palavra de Deus não faz diferença entre um feto, um embrião e uma criança nascida. Existe um grande debate de quando começa a vida. E aí nós temos algumas posições. Alguns vão dizer no momento da fecundação, entre eles os cristãos. Segundo, quando o embrião se aloja no útero da mulher, que é chamado de gastrulação, em torno de 3 semanas depois da fecundação. Terceiro pensamento a respeito do início da vida, quando ocorre o começo da atividade cerebral. Quarta posição, quando o feto pode sobreviver sozinho, ou quando o bebê nasce. E esse não é um debate só religioso, esse é um debate inclusive na filosofia. Sócrates, que viveu 3 séculos antes de Cristo, ele já dizia que só é possível um bebê se mover na barriga da mãe porque ele é vivo, ele é uma vida. Então não é um debate só religioso, é um debate na filosofia, na ciência. Além desses pontos que nós colocamos, existe uma chamada teoria da comparação. A teoria da comparação entre a vida e a morte. Um grupo de cientistas americanos diz assim: para você saber quando começa a vida, é preciso você entender quando é que alguém morre. No Brasil e nos Estados Unidos, a morte é definida com o fim das atividades cerebrais. Então esse grupo diz que assim como a vida encerra no fim da atividade cerebral, ela começa no início da atividade cerebral. Qual é a posição dos cristãos? A vida começa na fecundação. Se os grandes estudiosos, os grandes debatedores sobre o aborto, sobre o início da vida, não conseguem chegar a um acordo a respeito disso, por que nós, que conhecemos a palavra de Deus, vamos deixar o fundamento bíblico para acreditar em quem não consegue definir? Não faz o menor sentido. E se ninguém pode definir de fato quando começa a vida, por que uma mulher arriscaria por fim a um feto, a um embrião no seu corpo, se é impossível, do ponto de vista filosófico e científico, definir quando a vida começa? Entre todos estes, faz mais sentido nós ficarmos com a palavra de Deus. Outro debate: o feto é uma pessoa ou não? Eu confesso a vocês que eu considero esse o mais idiota dos argumentos. Ah não, o bebê no ventre da mãe não é uma pessoa. Como assim não é uma pessoa? Vamos lá. O corpo, a formação de uma criança no ventre da mãe pode ser controlado pela mãe? Uma mulher, a partir do momento que ela fica grávida, é ela que controla o desenvolvimento da criança no seu ventre? Absolutamente não. Sim, mas ela não define. A criança, ela tem dependências em relação à sua mãe. Mas ela não é o corpo da mãe, ela é um corpo dentro do corpo da sua mãe. Ela se desenvolve de maneira autônoma.
Pode falar. Ela não é uma continuação do corpo da mãe. Ela se move sem que a mãe possa controlar. Deixa eu contar para vocês uma coisa aqui, que aconteceu comigo e a Leia recentemente. Nós temos uma sobrinha que por algum tempo morou na nossa casa. E a gente tem um relacionamento muito próximo com ela. Ela se casou, está grávida. E nós fomos encontrá-los e ela estava na clínica fazendo ultrassom. Irmãos, é uma coisa assustadora, tá? Ultrassom hoje não tem nada a ver com aquilo que a gente conheceu no nosso tempo, não, viu? Aquela mancha que a gente via se movendo e um coração batendo. Hoje é possível ver, irmãos, a criança realmente dentro do ventre da mãe. E aí, a médica que estava fazendo o exame dizia, olha, aqui é a mãozinha dele. Olha, ele está com o dedo na boca. Eu vou mexer aqui para ver se ele tira o dedo da boca. Irmãos, assustador, ela pega aquele, né, como se fosse um mouse, né, e ela vai movimentando no corpo da mãe, e a criança se movimenta. Então a criança não é um pedaço do corpo da mãe. Por isso nós consideramos que ela é um ser humano. O ser humano é formado a partir da formação da primeira célula. E cada célula tem uma assinatura exclusiva chamada DNA. A grosso modo, todo mundo sabe o que é o DNA. E se pegar uma célula da minha saliva, uma célula do meu cabelo, uma gotícula de sangue, um pedaço da minha pele, e fizer o DNA dessas partes comparadas, será o mesmo DNA o mesmo DNA em todas as células do meu corpo. Não estou dizendo que é de todas as pessoas, estou dizendo as minhas células. Então, o DNA, que é um elemento, uma molécula que está presente desde a primeira célula da formação do meu corpo, é a mesma até quando eu já tiver morrido. Então, desde lá, eu sou quem sou um ser humano. Outro argumento. É possível, é uma pergunta grosseira, mas é só para a gente ver como esse argumento é absurdo. É possível uma mulher começar a gerar algo no seu ventre que não seja um ser humano? É possível? Não. Só haverá fecundação e só produzirá um ser humano. A criança é um ser humano porque desde a sua fecundação ela jamais será outra coisa. Então não existe razão para se debater a ideia de que o feto não é um ser humano. Nós entendemos que o feto é sim um ser humano. E a diferença entre feto, embrião e uma criança recém-nascida são apenas os estágios. São apenas as semanas, são apenas o tempo. Formar-se-á o embrião no ventre da mãe. Daí a um tempo ele se torna um feto. Daí a um tempo ele nasce uma criança. Então, se não é possível modificar, ela é aquilo que é, ela é um ser humano. A posição cristã. A igreja mantém o princípio. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica defende a dignidade e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida é sagrada em todas as etapas da vida e que não pode ser violado por nenhum tipo de cultura. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos
deve ser combatida. Irmãos, se fosse só para a gente ler a lição aqui, talvez a gente nem precisasse reunir, vocês podem ler na sua casa. Então, a gente sempre procura ir além nesses temas sensíveis. E eu quero abordar aqui como a igreja vê as exceções legais para o aborto. E é aqui que a coisa fica séria, porque não existe decisão fácil nesse tema. Não existe situação fácil para definir isso. Sempre será um debate difícil que envolve fundamentos religiosos, que envolve pensamento político, que envolve pensamento cultural, que envolve sensibilidade humana. A primeira exceção, o aborto de anencéfalos. A lei brasileira diz que se a criança for anencéfala, a mãe poderá abortar. Claro que os termos técnicos demandaria, não só tempo, mas alguém com conhecimento específico de medicina para falar sobre isso. Então, a gente fala da patologia como forma geral. O pensamento da igreja, em algum momento, pode coincidir com o pensamento jurídico do país. Em outros, ele vai discordar. E esse é um ponto sensível, porque, ao meu ver, ainda que exista o risco desta criança nascer com um problema de saúde que não tenha um tratamento, ou ainda que essa criança nasça e tenha curto período de vida, não é possível ser preciso em relação a isso. Uma criança pode nascer anencéfala e morrer ao nascer, pode durar dias, pode durar meses, e pode passar até 2 anos viva. Então nós não temos capacidade para definir o futuro. Outra coisa, nós não temos capacidade para decidir quem vive e quem morre. Nós não temos essa capacidade, irmãos. Então, por complexo que seja, mesmo uma mãe tendo uma gestação aparentemente perfeita, sem nenhum tipo de demonstração de que a criança nascerá com problema, ela ainda assim pode nascer. Então, o ideal é que o aborto não aconteça. É apoiado do ponto de vista jurídico? Sim. Mas não significa que isso tem apoio das Escrituras. E a igreja se coloca numa posição contrária em relação a isto. O risco de morte para a mãe é um outro ponto aqui muito complexo. Risco de morte para a mãe. Como definir isso? Um médico que ocupou o que seria o cargo de ministro da Saúde nos Estados Unidos, ele disse as seguintes palavras: nos meus 30 anos de obstetrícia, eu não presenciei mais do que 2 casos em que havia risco certo de morte para a mãe. Nós estamos falando de uma exceção. Nós estamos falando aqui de uma exceção. Em 1998, eu estava saindo de um culto com a Leia, nós morávamos em São Paulo, e o pastor disse assim: Jonatas, espera, porque eu preciso falar com você. A Leia estava grávida, incomodada, o menino dando aquele trabalho normal que todo bebê na barriga da mãe dá, ela muito incomodada.
Ela disse assim: eu vou para casa, depois que terminar a reunião você vai. Ela foi. 15 minutos depois chegou o meu cunhado com a Leia nos braços. Ela havia passado no meio da rua, aconteceu um tiroteio. Vocês conhecem São Paulo, né? Periferia de São Paulo. E ela travou. Um rapaz atirando de um lado, outro do outro, e a Leia travada no meio da rua. O meu cunhado estava vindo, conheceu, entrou no meio do tiroteio, pegou a Leia, levou e nós fomos para o hospital. Nós chegamos, ela foi atendida. Daqui a pouco o médico me chamou e a Leia estava acuada no canto de uma sala. Vocês já viram um gato se preparando para pular em alguém? Era mais ou menos essa a cena. E ela dizia: o senhor não encosta em mim. E eu entrei e falei: calma, gente, o que está acontecendo aqui? O médico disse: olha, a sua esposa está em um estado complicado e a única solução é tirar essa criança. E eu disse para ela: e você, o que você diz? Ela disse: não, 4 meses de gestação. Ela disse: você está louco? Não é que eu aprovava não, mas eu queria ouvi-la. Ela carregava a criança na mãe. Ela carregava a criança na barriga. Ela disse: jamais. Eu disse: doutor, então já está decidido. O que o senhor vai fazer? Eu vou pegar minha mulher e vou para casa. Peguei minha mulher e fui para casa. E aí as pessoas diziam: vai nascer aleijado, vai nascer sem olho, vai nascer isso, vai nascer aquilo. Faz quase 25 anos que ele nasceu e está aqui no nosso meio. Então ninguém tem o poder de definir isso, irmãos. Toda gravidez impõe um certo risco à mulher. Sim, irmão Wilson. É por isso que ele chama Isaac, que significa sorriso, né? Foi 5 meses de aflição. 5 não, né? Que ele nasceu de 8. Foram mais 4 meses de aflição e depois veio o sorriso. Ninguém tem condição de definir isso. Toda gravidez envolve um certo risco para a mulher. Existe um outro problema, irmãos. Nós padecemos no Brasil de um nível de desonestidade absurdo. E eu não estou dizendo que a maioria dos médicos faria isso, mas não seria de assustar um médico que tem um pensamento ideológico e não uma responsabilidade com o juramento da medicina. Um médico desse poderia perfeitamente distribuir laudos, dizendo que a mulher corre risco de morte, risco certo. Porque no Brasil, tudo é feito de uma maneira meio desonesta. A lei diz: risco certo de morte. Mas ela não define o que é isso. E aí quem define? O médico, o juiz, o político. O que deveria dizer a lei? Existe a exceção para o risco certo de morte. Que significa este e este caso. Não, a lei joga lá uma palavra que pode ser manipulada para a interpretação de um juiz ou de um médico. E nós precisamos dizer que isso está correto? Não está. Terceira exceção. Ato inadmissível. Uma mulher que tenha sido estuprada. Essa é a exceção da lei. Eu não estou dizendo que essa é uma exceção que a igreja aprova. Irmãos, não existe o que se dizer. Violência sexual é crime. E a mulher é vítima disso. Então, ficando grávida ou não, a violência sexual, o estupro, é um ato violento contra a mulher. E ela vai ficar com marcas emocionais e psicológicas disso praticamente pela vida inteira, independente de ter engravidado ou não. Nós conhecemos casos no Brasil em que o estuprador é preso,
fica ali 2, 3 anos na cadeia, às vezes menos, e é solto e estupra de novo. Ou seja, o Estado não consegue proteger a mulher, o Estado é leniente, o Estado garante direito de criminosos, e eu não estou dizendo que tem que se matar ninguém, mas eu estou dizendo que o Estado é ineficiente para aplicar pena aos estupradores. Isso é um fato. E a minha pergunta: e o bebê que é formado na barriga de uma mulher que foi estuprada, que culpa ele tem? Ele tem culpa de alguma coisa? Aí o Estado, que é incapaz de proteger a mulher, o Estado, que é incapaz de aplicar uma pena minimamente razoável a um canalha criminoso, permite com facilidade que uma criança seja abortada. E uma criança que não tem culpa nenhuma. A coisa é tão absurda. A coisa é tão absurda que se uma mulher estiver grávida e quiser abortar uma criança, ela pode alegar que foi estuprada sem apresentar nenhum documento. Ela simplesmente chega e diz assim: eu quero abortar essa criança porque eu fui estuprada. Então a igreja continua tendo oposição contrária a isso. O que é considerado, aí aqui eu vou abordar uma exceção. O que é considerado realmente risco certo para a vida de uma mãe? Quando uma criança é abusada, é violada, engravida, uma criança de 10 anos, uma criança de 11 anos, nós vemos que aí pode existir sim um risco claro de morte para essa criança. Então a igreja tem uma postura contrária ao aborto. E nós não temos nenhum medo de dizer isso. Outro fator importante: médicos cristãos podem se negar a praticar aborto por questão de consciência. Os médicos têm esse direito. Existe um projeto de lei que quer tirar esse direito dos médicos. Mas eu creio que se isso acontecer, os médicos verdadeiramente cristãos continuarão dizendo não ao aborto. As pessoas têm direito de defender o aborto? Têm direito. Democracia é isso, irmãos. As pessoas têm direito de defender pautas com as quais nós não concordamos. Mas as pessoas não podem ter, numa democracia verdadeira, o direito de impedir a opinião dos outros. Nós vivemos numa democracia mambembe, manqueba, que manca. Nós temos um Congresso quase inútil, e eu estou falando de senadores e deputados, que não conseguem legislar, não conseguem realizar, debater e aprovar leis. O Congresso brasileiro hoje serve para uma única coisa: dar uma aparência de democracia ao Brasil, mas é, com raríssimas exceções, uma instituição quase inútil. Nós temos um judiciário em que os ministros da Suprema Corte têm a disfarçatez de dizer que hoje o judiciário é uma casa política. Isso é uma vergonha absoluta. O papel do judiciário não é esse. E nós temos um país em que alguém é condenado por crimes, por questões técnicas. O processo é anulado, ele se torna presidente da República e indica o seu advogado para a Suprema Corte. Isso não é uma república de bananas. Seria um desrespeito às bananas dizer isso.
Então a igreja precisa ter posição. É difícil? É complexo? Mas a igreja precisa ter posição clara. O Micael abordou aí, e foi bem complementado pelo João, um erro da igreja. Vamos fazer aqui a nossa meia-culpa, né? Ou seja, vamos admitir uma incapacidade nossa. E eu falo da igreja em geral. A igreja local poderia contribuir com isso também, em certa medida, sim. Mas a igreja, de fato, ela não debate esses assuntos. A igreja tem medo de colocar o dedo na ferida, a verdade é essa, Micael. A igreja fica com medo de falar disso. Segundo, o Micael disse que não conhece, eu também não conheço, não estou dizendo que não exista, mas eu não conheço entre as igrejas evangélicas nenhum trabalho de acolhimento a vítimas de estupro. A vítimas de abuso em geral, existem alguns trabalhos muito fracos, muito tímidos, mas especificamente mulheres que foram estupradas e que precisam desse acolhimento em caso de gravidez, eu também não conheço. Não estou dizendo que não exista, mas no Brasil que eu já fui, eu não conheço. São falhas nossas. E nós precisamos entender que apenas defender ideias e apontar problemas não nos faz relevantes, irmãos. Nos faz, às vezes, reclamões, mas relevantes não. E realmente essa é uma falha que a igreja precisa trabalhar. Queridos, eu passei um pouco do tempo porque o assunto realmente ia demandar isso. E nós vamos ter ideologia de gênero e outros assuntos nessas lições que vão demandar isso. E eu quero agradecer a presença de vocês. Eu vou abrir o meu coração para dizer uma coisa a vocês aqui. É muito ruim para a gente como pastor passar horas estudando, e é dever meu, tá? Eu sou sustentado, inclusive financeiramente, para isso. Eu não tenho o direito de vir aqui para frente falar as coisas sem estudar sobre, né? Mas do ponto de vista pessoal, é muito triste quando a gente faz isso e chega aqui nós temos pouquíssimos irmãos. Não é o caso de hoje. Hoje nós estamos com uma presença melhor. E eu quero aproveitar, né, esse momento de abertura de coração aqui, para dizer para vocês, vamos nos empenhar mais no aprendizado da palavra de Deus.